Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto ou multiplicarem. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem, olha só, e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Pai, ajuda a gente a compreender a Tua palavra, que é tão simples, mas muitas vezes tão difícil de ser vivida, tão difícil de ser encarnada, tão difícil de ser assimilada, porque uma simplicidade carregada de um mistério muito profundo, a possibilidade de nos compreendermos e nos concebermos como pessoas que, mesmo sendo tão limitadas, mas em Cristo podemos frutificar, podemos multiplicar o Teu amor e fazer com que mais gente compreenda esse amor. Porque, acima de tudo, o que mais o Senhor quer nos ensinar é que quem está disposto a multiplicar é exatamente quem está disposto a amar. Ó Deus, ajude-nos a termos essa compreensão, essa lucidez, e nos ajude, Senhor, a termos a certeza de que nós estamos fazendo a Tua vontade para que sejamos Teus discípulos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor me pediu para falar sobre dependência ou morte, é porque hoje a gente está comemorando a independência do Brasil. E o pastor queria muito que a gente abordasse esse assunto, pensando sobre a possibilidade de nós não desejarmos a independência, mas nós reafirmarmos a nossa dependência. Mesmo porque não há possibilidade de nós vivermos a vida que Deus tem para nós, ou não há possibilidade de nós espalharmos o amor de Deus, se nós acharmos que podemos fazer tudo isso por nós mesmos. Só conseguiremos fazer se dependermos de quem um dia passou por essa terra e se tornou para nós o maior exemplo a ser seguido. E a gente sabe que o ser humano, desde sempre, ele sempre teve esse desejo de fazer carreira solo. Muita gente faz isso, né? Abandona os grupos nos quais permaneceu durante um tempo, e talvez movido por algum tipo de soberba, a gente começa a achar que a carreira solo é muito melhor. Você olha lá para o Éden e percebe Adão e Eva já provocando essa ruptura, e pior que se desumanizaram, porque é exatamente isso que o pecado faz com a gente. Quando a gente acha que a gente pode administrar a nossa própria vida sem Deus, ou quando a gente pensa que nós temos toda a capacidade e talvez movidos pela nossa própria autossuficiência, nós temos a condição de administrarmos a nossa própria existencialidade, é nesse momento que a gente se desumaniza, porque não é possível ser sem Deus.
Quem tenta ser sem Deus, deixa de ser, porque você só é enquanto você é em Deus. Se Deus é a fonte da vida, e se é a partir de Deus que o homem é criado, não existe vida fora de Deus. Se a vida se distancia de Deus, é porque deixou de ser vida, provavelmente virou uma morte absolutamente decretada. Então, pensar sobre essa dependência tem tudo a ver com a obra missionária, porque se nós olharmos para as nossas condições, se olharmos para a estrutura que nós temos, e agora que eu conheci a Cristolândia aqui no Espírito Santo, se nós avaliarmos, talvez, as nossas dificuldades, os desafios que se impõem, e se observarmos o quanto nós ainda precisamos crescer e evoluir, se realmente focarmos a nossa cabeça na nossa própria força, provavelmente desistiremos, porque nos sentimos apequenados e impotentes diante de desafios que nos perpassam, desafios que estão para além das nossas próprias forças, mas continuamos e perseverando sempre, acreditando que quem nos move é o Senhor. Quem está conduzindo a Cristolândia é o Senhor. Quem faz missões nacionais prosperarem é o Senhor. Quem faz as coisas e os milagres acontecerem é o Senhor. Mas a gente ouve tudo isso, a gente sabe que tudo isso faz sentido quando a gente lê a palavra de Deus, mas não se engane que nós temos aqui pessoas extremamente ensimesmadas e ególatras. Não se engane que até o cara que está pregando hoje à noite também, de vez em quando, gosta de fazer carreira solo. É quando parece que a gente acha que é tão bom, ou quando a gente pensa que, de alguma forma, já desenvolvemos competências por termos adquirido alguns títulos, achamos que podemos fazer a obra do Senhor sem colocarmos os nossos joelhos diante dEle e suplicarmos para que Ele nos empodere e seja para nós a nossa força motriz, a nossa mola propulsora, para que a gente continue caminhando. E a gente gosta de carreira solo porque já dizia Aristóteles que a felicidade pertence aos que se bastam a si próprios. É como se, de alguma forma, alguém compreende que bastar-se a si mesmo, ou você achar que tudo que está fora de você, ou toda e qualquer fonte de segurança, ou outras possibilidades que te ajudariam a ter felicidade fora de você, você começa a achar que, na verdade, tudo depende apenas de você. E quando isso acontece, eu penso que a gente começa a se perder na caminhada. Quando a gente não depende mais de Deus, e digo isso por experiência própria. Durante minha vida, na casa dos meus pais, eu dependia mais de Deus quando eu era apenas um menino, filho de um pastor, e eu não tinha feito nada daquilo que eu já fiz, ou talvez jamais imaginaria que conseguiria obter coisas que hoje eu as tenho. Mas esse menino que era desprovido de muitas coisas, ele tinha uma coisa, que talvez hoje me falta. E quando eu olho para esse menino, eu confesso que eu tenho saudade dele. Era um menino pálido, bonito como hoje ainda, né? Mas era um menino que, de alguma forma, ele não tinha um carro, ele não tinha título de doutorado, ele não tinha nada disso. Mas esse menino, ele visitava uma laje. É tanto que eu estou escrevendo um livro chamado Voltando a Ser o Menino da Laje. E esse menino passava muito tempo na laje orando. Até que um dia, a vida foi muito graciosa comigo, Deus abençoou minha vida demais. Eu já estava sendo pastor de uma igreja muito grande, quando meu pai, pregando na minha igreja, olhou para o auditório e disse o seguinte: eu quero contar para vocês qual é o segredo do sucesso do meu filho. Só que a forma como ele foi contando, aquilo foi me constrangindo. Porque à medida que ele narrava a minha história de dependência em relação a Deus, eu olhava para mim e percebia que eu já não era mais aquele menino. E ele disse assim: quantas vezes esse menino foi à laje e falou com Deus horas a fio. Esse menino buscava o Senhor. Esse menino era um menino muito dependente de Deus. E eu tenho certeza que ele continua sendo esse menino da laje. Mas quando ele estava falando isso, eu estava chorando, porque eu não era mais esse menino da laje. Sabe por quê? Porque é incrível como os títulos acadêmicos fazem a gente se tornar metido a besta. É incrível como a gente vai conquistando as coisas, compra um apartamento, compra um carro legal, começa a ter uma vida bacana, se torna pastor de uma igreja grande. Parece que
Alguma coisa acontece que até mesmo as nossas próprias conquistas vão lipoaspirando, vão arrancando da gente essa dependência que deveria ser um elemento constante na nossa espiritualidade. Eu confesso que quando eu olho para trás, eu sinto saudade desse menino, porque provavelmente por ter deixado de ser esse menino, eu devo ter machucado muita gente, eu devo ter feito muita coisa que desagradou o coração de Deus, eu devo ter me afastado muito de Deus, porque é incrível como a gente se perde quando a gente não é mais dependente do Senhor. E quando eu olho para tudo isso, eu olho para o texto de João 15 e percebo que não dá para ler João 15 se a gente não se lembra do que aconteceu no Antigo Testamento, porque a figura metafórica, aquilo que aparece em João 15, só pode ser entendido por quem entende o útero que gerou essa metáfora. E ela está no Antigo Testamento, ela não está no Novo Testamento. É só você ler comigo Isaías capítulo 5. Antes de Jesus dizer e se autoafirmar que ele era a verdadeira videira, o elemento videira já está no Antigo Testamento. Eu gostaria que vocês, se tem uma coisa que o povo batista gosta, é de ler a Bíblia. Se você não tem a Bíblia na mão, acesse a Bíblia, em nome de Jesus. Só repreendo o demônio do Wi-Fi agora aí, ou de qualquer outra coisa, e tenta focar na Bíblia. Isaías capítulo 5. Eu gostaria mesmo que vocês lessem comigo. Eu não gosto mais de falar muita coisa a partir da minha cabeça, não. Eu gosto mais de ler a Bíblia, porque depois de todos os livros que eu li, eu já descobri que o melhor é a Bíblia. Isaías capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Aparece aí na sua Bíblia a expressão videira, significando que o que está lá em João 15, de alguma forma, quem escreveu João deve ter lido isso e deve ter percebido isso no imaginário da religiosidade judaica. Olha só, ele plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. E ele esperava, era a expectativa de quem plantou, que ela desse uvas boas, que multiplicasse as uvas, mas só deu uvas, ou seja, depende do tipo de multiplicação que você também está fazendo, né? Agora, habitante de Jerusalém, homem de Judá, julgue entre mim e a minha vinha. Quem mais poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava dela uvas boas? Pois eu lhes digo que o que vou fazer com a minha vinha, derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela, também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Interessante que há um pressuposto aqui: você pode até produzir, mas se você não é fiel a Deus, ou se você não está ligado ao Deus que de fato é a fonte que te alimenta e te retroalimenta para você produzir, você percebe que o texto não está falando de improdutividade, mas está falando da natureza ruim dos seus frutos. Não adianta a gente dizer que a gente tem que multiplicar, se a gente não entende que se a gente multiplicar da maneira equivocada, a gente pode estar também produzindo frutos equivocados. A gente precisa ter muita convicção disso, de que não se deve multiplicar de qualquer maneira. Não se deve pensar em multiplicação se a gente não entende direito quem é a fonte que gera na gente a motivação correta e gera na gente a convicção correta para que a gente faça a multiplicação que glorifica o nome dele. Há algum tipo de multiplicação que pode desonrar o nome do Senhor? Pode? Sim ou não? Segundo o texto. Sim. Porque a questão não é ser improdutivo. A questão é produzir uvas azedas. Então, uma pergunta bacana. Vamos falar sobre multiplicação? Vamos. Mas vamos falar também sobre como a gente está multiplicando, né? Outro texto interessante é Jeremias, para aparecer de novo aqui a metáfora da vinha. Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 21, vai dizer uma coisa também muito interessante. De olho na Bíblia, para você suspeitar se o que eu estou falando realmente está na palavra de Deus. Suspeite de qualquer pregador.
Fique de olho no que ele está dizendo para saber se realmente a Bíblia é seu respaldo. Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 21, olha só a expressão que a gente tem aqui. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Olha que linguagem pesada. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros. Olha só, quem foi chamado para ser videira. E continuarei aí atrás deles. Assim como um ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, ou seja, até os próprios líderes de Israel haviam os corrompido. Pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz, voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade, o que é que eles dizem? O que é que eles dizem? Venha salvar-nos. É impressionante. A gente se afasta de Deus, a gente quer independência, mas na hora que o lombo esquenta, na hora que a doença chega, na hora que a vida perde seu cheiro, na hora que a situação aperta, a gente clama por quem? Interessante que os deuses não podem nos socorrer, mas eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá um socorro? O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Ou seja, a compreensão de que deve ser muito duro para Deus. Olha aqui para mim, deve ser muito duro para Deus quando ele olha para esse rapaz aqui e diz assim, mas que coisinha mais metida, só porque chegou aonde chegou, acha que pode fazer carreira solo. A sensação que eu tenho é que Deus olha para a gente e diz assim, meu Deus, ele mesmo dizendo para ele mesmo, como essa pessoa está se perdendo, sabe? Quando eu estava vindo para cá, eu estava assim, muito corrido e tive que me ajeitar para estar aqui no horário certinho. E antes de sair, sabe o que eu fiz? Eu disse, eu preciso orar, porque senão eu vou lá e não vou glorificar o nome de Deus. Eu preciso de uma oração. Minha filha de 4 anos disse, ajoelha aí que eu oro por você. E Laís, ela é assim, ela se ajoelha e diz, papai do céu, papai está indo abençoar aquelas pessoas. Papai vai com Levi para o culto. E Laís vai ficar com mamãe para arrumar as coisas da casa. Abençoe a vida do papai. É da boca das criancinhas que sai o perfeito louvor. É incrível quando você começa a depender de Deus, você depende das coisas mais simples que Deus faz na sua vida. Então, a certeza de que o orador oficial da noite do lançamento de missões nacionais, se brincar, tudo que ele conseguir fazer aqui, talvez tenha sido por causa da oração de uma criança. É incrível como a gente precisa depender de Deus, é incrível. Mas quando a gente volta para João capítulo 15, vamos lá. Aí o texto começa a provocar algumas crises. E uma das coisas que eu mais faço como pastor é fazer as pessoas ficarem em crise. Eu gosto disso. Gosto de ver a pessoa assim olhando para mim, dizendo assim, meu Deus, o que é que ele está dizendo? Olha só, como pode agora o texto começar dizendo, eu sou o quê? Eu sou a videira verdadeira. Mas espera aí, quem era a videira? Não. Quem era a videira antes de Jesus? O povo de Israel. O problema é que quem foi chamado para ser videira, deixou de ser videira, porque só dá para ser videira se você depende de Deus. E quando você não depende mais de Deus, você vai perdendo algumas prerrogativas, perdendo alguns privilégios, vai mesmo perdendo, se perdendo e fazendo os outros também se perderem. Me parece que o texto está tentando dizer para nós que Israel perdeu o seu posto, e perdeu mesmo. A prova é
que se você olha a construção de João 15, eu gosto muito de trabalhar o texto bíblico, percebendo a dinâmica, o movimento do texto. Nada na Bíblia foi escrito sem intencionalidade. Olha para cá, me parece que alguém tinha o posto, perde o posto, e alguém assume esse posto. Só que agora esse alguém é tão fiel a Deus, que agora não é mais a videira que se queima, porque no Antigo Testamento, uma videira que não produz, ela é o quê? É só você ler Ezequiel 15. A videira que não produz fruto é queimada. Mas agora em João 15, existe uma videira que não pode ser queimada. Por quê? Ela não pode ser arrancada, ela não pode ser desprezada, porque essa videira, tudo o que faz, ela depende de Deus. Quem é a videira agora? Jesus. O povo de Israel, é impressionante a teologia que vai sendo construída. O povo de Israel não está sendo suplantado pela igreja. O povo de Israel está sendo suplantado por um indivíduo, por um ser, que está assumindo o lugar de Israel para mostrar para Israel que Israel perdeu o seu posto porque Israel se distanciou. Israel achou que podia fazer carreira solo, dependência ou morte. Foi o tema que me deram. Se você se torna dependente, você vive. Se você se torna independente de Deus, você morre. Se você depende, você multiplica. Se você acha que por si mesmo você consegue multiplicar, você pode até achar que está multiplicando, mas você está multiplicando morte e não vida. E é impressionante porque é como se o texto estivesse dizendo que até para você ser discípulo, não é uma questão de escolher ser discípulo. Você só é discípulo se você depende de quem te faz discípulo. Cristo. Você depende sempre de um outro que tem a condição de guiar a sua vida. E aqui tem uma construção que eu gostaria que você anotasse. Veja se isso faz sentido para a sua cabeça. Se Jesus é a videira que está em João 15 não depende dos ramos, sim ou não? A videira, se é Cristo, ela não depende dos ramos, porque a construção do texto vai dizer: a videira sem os ramos, ela sobrevive, mas os ramos sem a videira, eles morrem. Porque se Cristo, ele é a videira, o único absoluto é ele. Somos apenas ramos. A prova é que quem está precedendo tudo é Cristo. Cristo precede a igreja. Cristo precede todas as coisas. Tudo subsiste por causa dele. Sendo ele a videira e nós os ramos, logo, mesmo que os ramos não produzam, mas os ramos foram chamados para produzir, a videira permanece viva, sim ou não? A videira permanece firme? Permanece. Permanece porque a videira é a única coisa consistente em João 15. A única coisa em quem ou no que você pode confiar. A videira é a única coisa que consegue permanecer fiel ao seu chamado. E logo, se os ramos, eles querem frutificar, eles precisam primeiro fazer o quê? Precisam permanecer na videira, e à medida que os ramos permanecem na videira, consequentemente eles frutificam. Porque a gente vai entender em João 15 que multiplicar, frutificar, são resultados da permanência, não são ações nossas. Já pensou alguém que trabalha na Cristolândia? Olhar para tudo que acontece na Cristolândia, pastor Carlos, usando aqui seu nome como exemplo. Já pensou? A gente olha para os meninos, para os alunos, para as alunas e fala assim: Deus, como é que isso está acontecendo diante de tanta dificuldade, diante de tantos problemas? A gente vê os nossos missionários da Amazônia e diz assim: como é que esse pessoal consegue em áreas tão complexas, tão complicadas, frutificar? A gente olha muito para a frutificação. A gente deveria se lembrar de uma coisa: se estão frutificando, não é porque eles são bons, é porque eles estão permanecendo naquele que é bom. À medida que um missionário ele permanece em Cristo, ele nem precisa se preocupar com a frutificação. A frutificação é desdobramento. O multiplicar é resultado. O multiplicar não é a nossa meta. A nossa meta é permanecer em Cristo. A gente precisa ter muito cuidado, porque de vez em quando eu percebo algumas linguagens, até no nosso meio batista, quando às vezes a gente começa a incorrer no erro do pragmatismo, do método, da visão. A gente precisa ter muito cuidado. E daqui a pouco a gente começa também a quantificar. Quantos? Não. A
a Fabíola me mostrou o resultado da nossa Cristolândia do Espírito Santo. Eu disse: Fabíola, talvez alguém que tem algum pressuposto pragmático, ou alguém preso à quantificação, olha para os resultados e pensa que é muito pouco. Não é pouco, porque para a cabeça de Jesus, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Jesus não calcula as coisas como nós calculamos. É preciso que vocês que são missionários, vocês que estão nessas áreas tão complicadas, os irmãos que são aqui ovelhas do pastor Manu, nós que estamos engajados na militância pelo reino, precisamos compreender que a frutificação é apenas um desdobramento, é consequência. Não precisamos quantificar e contar nada, porque tudo isso está sendo quantificado pela mente de Deus. O que precisamos fazer é permanecer nele, viver nele, depender dele, viver para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós nos preocuparmos em mantermos a nossa relação com ele, naturalmente nós vamos frutificar e o reino dele crescerá para a glória do Pai. Tem muita gente entendendo esses conceitos de forma errada, e isso é perigoso. E gente querendo avaliar projeto missionário pela quantificação de resultado. Isso não é bíblico, isso é herético, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Olha o tanto de gente que o evangelho tem transformado. Gente, aí Jesus vai falar sobre o Pai. E eu acho interessante que João ele contraria Marcos 12. Porque em Marcos 12, o pai planta uma vinha, o pai é dono da vinha, mas lembra que o pai ele arrenda a vinha aos agricultores, em Marcos capítulo 12? Compare depois João 15 com Marcos 12, você fica assim, uau, que são percepções até paradoxais. Em um, o pai constrói, planta e diz, por favor, tomem conta dela. Em João 15, quem é que toma conta da vinha? Não é Jesus. É o Pai. A prova é que no versículo 2, olha, eu sou a videira. Olha só, mas no mesmo versículo, melhor dizendo, o meu Pai é Ele. Ele é o agricultor. Significando que o Pai aqui é Ele que tem autoridade para cortar e para podar. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estou tentando ser bastante simples, porque eu já descobri que você tem que falar para todo mundo entender. A gente tem que ter muito cuidado, porque quem corta e quem poda é o Pai. A gente só está aqui para cuidar. É por isso que eu sou encantado pela Cristolândia. A gente olha e... mas será que vale a pena todo esse investimento? Quero dizer que a nossa igreja, Deus está soprando algo novo nela. E no final desse ano, estamos num processo de resolução com o Conselho Deliberativo. Nós vamos doar tudo o que for necessário para mudar e revolucionar essa Cristolândia em nosso estado. Tudo o que for necessário. O conselho tá tomado. Eu viajei, eu estava no encontro de casais e, intencionalmente, tem coisas que eu prefiro não estar presente para perceber a reação da igreja. Sair de cena, deixei Fabíola e Carlos no meu lugar. Voltei para a igreja e todo mundo assim, pastor, e aí, que tal uma oferta de 100 mil para a Cristolândia? E a igreja está passando por dificuldade financeira. Mas sabe o que eu tenho descoberto? É que se a minha missão é cuidar e não podar, dizer quem fica e quem não fica, eu começo a acreditar tanto no projeto, que não importa o que aconteça, o que valeu é a ação em prol daquilo que eu tenho certeza que agrada o coração de Deus. Jesus, por que ele cuidava das pessoas? Porque para a cabeça dele, quem poda é quem? Quem é que vai julgar mesmo? Quem é isso? É o Pai. Quem é que vai estabelecer limites? Quem é que vai avaliar se o fruto, não é, foi uva boa ou uva azeda? É o Pai. Nós não somos o Pai. Nós somos aqueles que devemos olhar para Jesus e imitá-lo. Jesus está aqui para cuidar, para amar, para abraçar, para acolher. Agora, lógico, o Pai está com uma grande expectativa. E qual é a expectativa do Pai? É que quem se identifica com Jesus, o Pai tem uma grande expectativa. O Pai está esperando que esse ramo frutifique para a glória dele.
Quando Deus olha para nós, Ele tem essa expectativa. Eu acredito que eles podem frutificar. Eu acredito que eles podem multiplicar. Eu acredito e acredita mesmo. Não é uma questão de retórica, não. Deus acredita em cada um de nós e Ele deposita na gente a confiança de que nós somos as pessoas certas, nos lugares certos, pelas motivações certas, para fazer o reino de Deus crescer. Tenta imaginar a grandeza de olhar para Deus, um ser absolutamente absoluto, e quando olha para a terra, Ele olha para mim e para você e diz: eu acredito em você. E tem uma grande expectativa de que você é capaz de frutificar. E é impressionante que agora o Pai olha e diz assim: quem se conecta à videira, Cristo é a videira. Se o ramo se conecta, o Pai entende de que agora a vida dessa pessoa é definida pela relação que ela tem com Jesus. O tempo todo. Tipo assim, alguém já me perguntou assim: pastor, e aí, ser pastor? O que significa ser pastor para você? Pensar na cruz o tempo todo. Assim como foi com ele, será também comigo. Antes da ressurreição, a maior recompensa de um pastor é uma cruz. Não é uma carreira bem-sucedida, não é você ganhar muito dentro de uma igreja. Se isso é verdade, o Pai, quando olha para mim, acredita que eu posso ser uma cópia fiel e um reprodutor desse DNA de Cristo. E qual é o DNA de Cristo? Um DNA que se sacrifica, não é isso? Então, é por isso que quando eu vejo a igreja aplaudindo, a gente precisa aplaudir tanto. Sabe, como é que pode uma irmã, durante 32 anos, doando a vida, esse pessoal que vai para a Amazônia, esse pessoal que está em lugares, eu sou nordestino, gente que está em regiões lá no sertão da Bahia, enfrentando situações tão complicadas, e tem gente ali. Por que tem gente ali? Porque aquele ramo é um ramo que se identifica com Cristo. Quando o Pai olha para esse ramo, o Pai diz: ele só está fazendo aquilo que meu filho faria. Jesus se importa com a Cristolândia, sim ou não? Cristo faria isso? Cristo se envolveria com o projeto Viver? Cristo se envolveria com a obra missionária da Junta de Missões Nacionais? Cristo se importaria com aqueles que vivem caídos nos guetos? Cristo se importaria com tanta gente proscrita, tanta gente jogada nesse mundo sem alma? Cristo faria isso? Se Ele faz, é por isso que a gente faz. Por isso que Cristolândia não é nada da cabeça do Fernando Brandão. Cristolândia é algo que nasceu no coração de Deus. E Deus olhou para o Fernando, olhou para os outros pastores, e Deus está dando a esses missionários e às missionárias o DNA que esteve no filho dele. Viver uma vida identificada com a vida do Filho de Deus. Os frutos, eles são consequência. Por quê? Porque uma coisa é verdade. Deixa eu ver se essa palavra aqui agita o coração de vocês. Querer permanecer em Cristo é ter a certeza que quem permanece nele não tem como não frutificar. Quem permanece nele frutifica. Se não está produzindo, é uma mentira. Não há possibilidade de não frutificar se você permanece nele. Bom, se eu digo que permaneço, mas não frutifica, é porque eu nunca permaneci. A pergunta é: por que muitas igrejas não frutificam? A pergunta é: por que tantos milhões de pessoas morrendo sem Deus e sem salvação? E me parece que a gente acha que ser cristão é simplesmente frequentar uma igreja, participar de uma dinâmica litúrgica e simplesmente achar que Cristolândia não tem nada a ver comigo. Cristolândia tem tudo a ver com quem permanece em Cristo. Missões nacionais tem tudo a ver com quem permanece em Cristo. Tudo que as juntas de missões da nossa denominação promovem tem tudo a ver com aqueles que permanecem. Se nada disso mexe com você, se nada disso arranca sua lágrima, se nada disso arranca seu dinheiro, porque eu acho que deveria tirar outra oferta depois desse sermão aqui. Porque se você entendeu o que significa permanecer em Cristo, você abre o bolso, você viaja, você se envolve, você se engaja, você abraça, você ora, você torce, você milita e você diz: eu não estou aqui para simplesmente cumprir tabela ou ser simplesmente como esses milhões de religiosos improdutivos.
Milhões de religiosos que lotam nossas igrejas, milhões de religiosos que acham que ser cristão é simplesmente representar uma denominação. Não! Cristo não formou ninguém para ser prosélito denominacional. Cristo veio para formar discípulos que se identificam com o DNA dele. E à medida que você assimila Cristo, à medida que Cristo cresce em você, à medida que você pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo te toma de assalto. E o ser de Cristo te move, te retroalimenta, te impulsiona, te encoraja, e você começa a frutificar, porque à medida que você permanece, e quanto mais você permanece, mais você frutifica, mais você multiplica, mais pessoas você abençoa, porque o segredo da multiplicação não é a multiplicação, é permanecer. A pergunta é, senhores e senhoras, por que não frutificamos tanto? Esse é o tipo de pergunta que nunca mais se volta para a igreja, não é? Para pregar na mesma igreja. Por que a gente não frutifica tanto, sabe? Eu fico muito preocupado, porque uma vez um irmão estava sendo ameaçado de morte, e esse irmão recebeu a notícia que seria morto, e que ele já estava prestes a ser assassinado, quando chegou a notícia. E muito difícil para mim essa história. E alguém disse, pastor, olha, fulano de tal, membro da nossa igreja, cometeu uma besteira, está agora na frente de uma casa, e o traficante vai detoná-lo agora, e pastor, ele está devendo 15 mil reais, a situação é muito grave, o traficante já marcou a hora, e eu morava numa cidade na Bahia muito perigosa, onde realmente a vingança era a tônica da cidade. Aí você reúne o conselho da igreja, reúne os diáconos e pergunta, irmãos, o que é que nós vamos fazer? O que é que Cristo faria em nosso lugar? Quando um diácono, tem diácono que é diápolo, né? É diferente, né? Ele não sabe o que é ser diácono, porque diácono é aquele que serve, né? Existe no nosso imaginário batista, de vez em quando, algumas concepções equivocadas, que o cara acha que diácono é o cara que persegue, que supervisiona o pastor. Não, diácono nunca foi isso. Diácono é para servir, só isso. Por isso que todo crente é um diácono, porque todos foram chamados para servir. Eu disse, irmãos, o que faremos? O diácono respondeu, não, pastor, problema dele. Não foi ele que fez a besteira? Foi, mas a situação é muito grave se a gente não intervir. Olha, pastor, escolha dele. Pastor, não dá para mexer. Nós temos necessidades estruturais, nós temos coisas aqui na nossa igreja, não é? Mas digo, mas uma vida está em risco, o que fazer? Uai, pastor, o problema dele. Aí foi quando eu disse para esse irmão o seguinte, olha, se o dinheiro que está na mão da estrutura diaconal não estiver aqui nos próximos 20 minutos, eu vou fazer, é porque baiano é um bicho meio retado, eu vou fazer uma besteira com você. Minha avó é parente de Lampião, você lembra dessa história? Você lembra o que era Lampião? Lembra do que ele fazia com as pessoas? É que nordestino é um bicho meio cabra da peste, a gente é meio nervoso. Então, se você não me trouxer, cara, eu vou fazer uma besteira com você. Sabe por quê? Porque se a porcaria desse dinheiro que está na sua mão não serve para impedir o assassinato de um membro da nossa igreja, cara, você não entendeu quem é Jesus. Porque quem permanece em Jesus sabe que a vida humana é muito mais importante. E aí eu fiquei muito chateado, e aí eu liguei para um empresário da igreja e disse, irmão, me ajuda aqui, porque infelizmente a gente não entendeu o que é permanecer em Cristo, me ajuda, pega dinheiro aí, a gente dá um jeito, e conseguimos o dinheiro com alguns irmãos, pagamos o traficante, graças a Deus esse moço está vivo, fazendo a vontade de Deus, está lançando semente em outras vidas. Gente, se isso não for verdade, para que serve ser igreja? Para que serve? O que é que a gente está fazendo aqui? Olha para esses meninos, olha para essas meninas, a gente vê o poder de Deus fazendo um milagre, só Deus pode fazer isso. Quem permanece em Cristo tem tudo isso como agenda prioritária na sua vida. Nós estamos agora vivendo um momento que eu disse para a Fabíola, está complicado para a gente,
mexer com a Cristolândia, a gente não está muito bem financeiramente, mas a gente vai viver uma loucura, porque o Evangelho é isso, é essa loucura, é para a gente pirada mesmo. O Evangelho é para quem conheceu um homem que passou por essa terra e fez qualquer coisa, pagou qualquer preço para cuidar de alguém. Permanecer nele é frutificar mesmo. Não tem como você viver uma vida, essa vida politicamente correta do religioso. Você vai para cima e diz: Deus, me usa, Senhor. Me ajuda a ser bênção na vida de alguém. E aí agora o Pai está olhando para a gente hoje e dizendo assim: e aí, vocês topam fazer isso? E o Pai vai cortar, viu? Diz para quem está do seu lado, viu? O Pai ou vai podar você ou vai cortar você hoje à noite, filho. Fala aí. De duas uma. De duas uma. Hoje à noite tem gente aqui que vai sair podada, ou tem gente aqui que vai ser cortada. Ah, mas esse discurso é terrorismo. Não, isso está na Bíblia, filho. Na Bíblia está dizendo o seguinte, que o agricultor tem a função de retirar, de cortar, certo? Porque é o seguinte, se você está no filho dele e você não frutifica, o pai faz o quê? Corta. Porque você está conectado com alguém que para ele é muito o quê? Muito importante. E ele vai cortar mesmo. Eu tenho certeza que tem gente aqui que precisa. Agora, já pensou um negócio desse cair na boca de um crente pentecostal? Vai, o fogo agora, vai, e tal, vai cortar. Eu quero dizer uma coisa para você. O pai corta que não produz. E sabe qual é o fruto do texto? Alguém já percebeu qual é o fruto do texto? Observar os mandamentos. E qual é o maior dos mandamentos que aparece no final de João 15? Amem uns aos outros. O fruto da missão é o amor. É gente louca por essa palavra que parece ser tão bonitinha, mas pouco praticada por nós. Ele vai cortar mesmo. Por quê? Porque quem tem vínculo com Jesus só vive para amar o tempo todo. Sabe? Você pega o tipo esse aqui recitou um monte de coisa. Eu fiquei invejando o cara. Eu vou concorrer com ele aqui, quer? Vou concorrer com ele. Eu gosto muito de poesia, Fernando Pessoa. Gosto muito de Carlos Drummond de Andrade. Mas tem uma que é simples. E vou concorrer com ele aqui agora. Vejam quem é o melhor. Vejam quem é o melhor. Se preparem. Eu vou provar para vocês quem é o melhor. Olha, com A se escreve amor. Com P se escreve paixão. E a Cristolândia já mora no meu coração. Não tem. Quem está em Jesus não tem como não amar a Cristolândia. Não tem. Oi? Não é golpe baixo, é a simplicidade do Evangelho. O outro lá é complicado, é onde metido a besta aqui, que nada. O povo quer o simples, cara. Aprendi isso. Não tem. Se tem gente aqui que não ama e não vive para amar, tem gente aqui que esse ano ainda vai fazer um sacrifício por missões. Tem gente aqui avarenta, sabe que poderia dar muito mais. Aí eu acho interessante que o cara aparece lá, o tal do apóstolo, aparece na televisão, e tem gente nas nossas igrejas batistas que paga aqueles programas lá, que fica saqueando a mão do povo, entendeu? Para fazer esses caras comprarem jatinho. Eu quero dizer que os pastores batistas, pelo menos os que eu conheço, são pastores muito sérios. Meu pai é um pastor batista aposentado. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro para você, para a gente comprar um carro do ano, cara. Nós estamos pedindo aqui dinheiro para você, porque o seu dinheiro pode mudar a história de pessoas, de alunos, de alunas. É preciso que nós exercitemos essa loucura, dessa generosidade, que nos toma de assalto e faz a gente arrancar o dinheiro do bolso e abençoar missões nacionais. Isso é tudo loucura, pastor, mas eu estou com muita coisa. Comece a ser mais simples. Eu estava morando num apartamento de muito luxo, eu disse para a igreja, estou precisando morar num apartamento mais simples para ver se eu invisto mais em missões. Sabia que às vezes a gente começa a tornar a vida muito pesada e a gente não tem nem grana para missões? Começa a viver uma vida mais simples. Começa a entender, gente, a gente não pode sair daqui sem abraçar esses missionários. Gente que abre mão de muita coisa. Enquanto isso, nós estamos aqui, nesse ar-condicionado maravilhoso, nessa igreja extraordinária. Isso aqui tem que nos tocar, isso aqui tem que provocar na gente uma compaixão que só Jesus tem.
Amar é isso. Amar é... Quem ama sabe do que eu estou falando. Sabe. É loucura. Entramos aqui agora numa... O pastor já está sabendo. Entramos aqui num negócio, no antigo lixão de Vila Velha. Não tem. Estamos ali cuidando de 500 famílias. Vou levar você lá, Fabiola. 500 famílias que vivem no lixão. Aí você entra, arregimenta a gente. Vamos fazer uma creche nova. 200 crianças, a maioria sendo estuprada e violentada. Como é que a gente olha para aquilo e diz, não, o problema do Estado, o Estado precisa ser compreendido a partir realmente da sua responsabilidade. Mas Jesus não chamou o Estado para mudar o mundo, Jesus chamou a igreja. A gente precisa entender isso. A gente pressiona o Estado, a gente denuncia o Estado, a gente critica o Estado, porque o Estado ele precisa cumprir também seu papel ético de responsabilidade. Mas Jesus não chamou o Estado. Se você não sabe, compare os números, como a gente hoje recupera pessoas no estado do Espírito Santo, e compare com o próprio estado do Espírito Santo. É incrível o que Deus faz através da Cristolândia. É incrível. Pede os números a Fabiola e você diz, meu Deus, eu tenho que investir nisso. Eu tenho que investir nisso. Por isso que o que está em jogo é ser discípulo, é glorificar o Pai. Mas tudo depende da nossa relação. E aí eu vou partir para o final, para dizer o seguinte... Jesus está tentando só dizer uma coisa para a gente que implica nas minhas considerações finais. Ninguém pode fazer nada por si mesmo. Sabe por quê? Amar como Ele amou implica em sacrifício. Se você quiser reproduzir o DNA de Jesus para multiplicar o amor dele na terra, você precisa admitir que sem Ele você não pode fazer nada. Fala para quem está ao seu lado. Sem Jesus você não consegue fazer nada. Nada. Por quê, pastor? Dá para jogar futebol? Dá. Só ir para o Flamengo que você arrebenta. Sabe? Dá. Você... Não, olha os demônios se manifestando já. Tem que respeitar a diversidade. Tem que ter cuidado. Não é? Mas eu sou flamenguista também, sabe? Mas o que eu quero dizer, minha filha, é que tudo é fácil. Jogar no Flamengo é fácil, ganhar na loteria às vezes também, qualquer coisa. Conquistar um gatinho, sei para com as irmãs aqui, só Jesus na calça. Mas é também. Pegar um gatinho, pegar uma gatinha, tudo é legal, tudo é fácil. Agora, no reino de Deus, existe um critério. Sem mim, vocês não podem. Por quê? Porque você está cuidando de gente. Cuidar de gente, o projeto mais... Quem completa? Cada missionário pode completar do seu jeito. Cuidar de gente, o projeto mais desafiador, mais difícil, mais complicado, mas também o que mais realiza a vida. É incrível. Mas Jesus está dizendo que, presta atenção, a fecundidade do discípulo é essencialmente fruto da relação dele com você. O que eu estou tentando dizer mesmo hoje à noite é o seguinte: reveja a sua relação com Jesus. Reveja, como é que você anda com Jesus? Ele disse, o filho não pode fazer nada por si mesmo. João 5. Ele vai dizer, eu não vim buscar a minha glória, eu vim buscar a glória do Pai. Quantas vezes eu já usei um púlpito para a minha glória? Quantas vezes eu já preguei para ver se eu conseguia mais seguidores no Instagram? Quantas vezes eu já usei palavras difíceis para ver se eu... Entendeu? Para ver se todo mundo percebia que eu tenho uma formação assim, assada. Quantas vezes? Sabe que eu estou chegando à conclusão, Fabíola? Eu quero pregar a simplicidade desse evangelho. É a simplicidade do evangelho que muda as pessoas. Isso e o João 15 é muito simples. É tipo assim, não é a comunidade onde você está, não é a tua relação com os escritos, não são os ensinamentos dele, não é a memória de Jesus, é a relação com ele. Quando você se relaciona com ele, quando você permanece nele, o fruto virá. E quando o fruto vem, você fica tão feliz. Mas quando o fruto não vem, o texto é muito claro, fazendo conexão com Ezequiel 15, né? João vai usar o fogo para dizer, o fogo vai te consumir. E nós vamos perceber que aquele que acha que pode fazer as coisas sem Jesus, com certeza perceberá que essa autossuficiência é por engano.
não te leva a lugar nenhum. Persevere, porque bem no finalzinho tem uma boa notícia, porque aqueles que permanecem em mim pedirão o que quiserem. Qual é o alvo de missões nacionais? Quanto? 17,5 milhões. Uau! A irmã aqui, eu gostei de você, viu, irmã? Você bate com o meu santo, viu? Mas o meu é seu, é igualzinho. Vai ser a melhor de todas, de todos os tempos. Fiquei lá de trás assim, peraí, será que ela está pedindo mesmo com fé ou é só retórica? Porque quem permanece nele pedirá o que quiser. E o que está pedindo vai ser realizado, sim ou não? De Macedo aqui é prato cheio, né? Para ele, né? Assim. O problema é o que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, posso ler aqui? É isso que eu quero ficar, nós vamos fazer uma oração pelo alvo aqui de missões nacionais, que é o seguinte: Deus tem a glória para Ele, tá? Toda a história da salvação está ancorada exatamente na relação do filho com o pai. E do mesmo jeito que o filho se relacionou com o pai, o filho quer que a gente faça o quê? Que a gente se relacione com ele. Filho e o pai, pai e o filho com a gente. Entendi. Então, esse é o querigma de João. O filho não fazia nada sem o pai, e tudo que pediu o pai respondia e realizava. E agora a gente segue o filho. Quando a gente segue o filho, provavelmente o filho também, ele realiza aquilo que a gente quer. Por que será? Porque o discípulo deve fazer como Jesus fez. A vontade do pai guia o filho, e é a força que conduz o evento salvífico. O filho vive em função de quem? Do pai. Não há como ser discípulo sem essa dependência, pois o discípulo se define por glorificar Jesus. Ser autossuficiente, então, é buscar a própria glória. A glorificação do Pai pelo discípulo se dá quando ele, permanecendo em Jesus, vive a partir da vida que vem dele. Vive da palavra dele, sabendo que a palavra de Jesus não é dele enquanto fonte, mas é do Pai. Quando o movente de fundo do discípulo for o mesmo de Jesus, então o Pai é glorificado. Logo, João está tentando dizer que quem depende realmente de Deus, antes de tudo, vai ouvir Jesus falar: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então, para ser verdadeiramente discípulo, é preciso permanecer nessa palavra. Então, do ponto de vista, a própria expressão tornar-se discípulo tem tudo a ver com a sujeição a Cristo. Supõe, então, que a aceitação colocada é permanecer em Jesus. Olha para mim, o discípulo é algo novo no cenário, que glorifica o Pai, permanecendo no Filho. Ele está convencido existencialmente que fora dessa relação não pode fazer nada. Então o discípulo, ele nasce da relação com o Filho e se mostra como discípulo na relação de amor. O amor revela que você permanece no Filho. E agora, quando eu peço alguma coisa ao Pai, não sou eu pedindo nada ao Pai, é o Filho em mim, pedindo ao Pai o que Ele pediria. Logo, se vocês me pedirem o que vocês quiserem, o problema não é o que eu quero, é aquilo que o Filho quer em mim. Entendeu isso? Não. Entendeu isso que eu falei? Sim ou não? Quem não entendeu? À medida que eu me conecto com Jesus, não sou eu que faço pedido nenhum ao Pai, é o Filho em mim pedindo ao Pai que aconteça em mim o que aconteceu na vida dele. Pedir tudo ao Pai e ter a certeza que será atendido é que não tem nada a ver com os meus desejos arbitrários e egoístas. É sempre pedir a Deus o que Jesus sempre pediu a Deus, que nós amássemos uns aos outros. Se a gente pede para que as igrejas alcancem o alvo de missões nacionais, provavelmente o fato de nós não alcançarmos o alvo não tem nada a ver com Deus não ter atendido, tem a ver com aqueles que se dizem ser religiosos, mas em não permanecendo em Cristo, não entendem que
que o valor de missões nacionais não é um pedido nosso, é um pedido de Jesus por aqueles que precisam dele. Se todos aqueles que frequentassem nossa igreja entendessem isso, provavelmente o alvo já teria sido atingido nessa primeira semana. O problema é que provavelmente nós, pastores, estamos falando com muita gente que está permanecendo na igreja, mas ainda não aprendeu a permanecer em Cristo. Isso é muito perigoso, porque permanecer numa doutrina, numa denominação, numa igreja, não faz você produzir o fruto, mas quem permanece em Cristo produz fruto, e o texto diz, muito fruto.